Olá, seu Aparecido, tudo bem? Espero que sim, né? Bom, vamos às suas dúvidas. Vou tentar sanar as suas dúvidas em relação a esses exercícios da aula 3 sobre temperatura, calorimetria, alguns tópicos iniciais de termodinâmica, né? Bom, vou pegar os exercícios, vou respondendo e trazendo alguns conceitos teóricos também. Pode ser? Vamos lá então. Exercícios. Considerando a temperatura do corpo humano como 36 graus Celsius, quanto vale essa temperatura em Fahrenheit e Kelvin? Graus Fahrenheit e Kelvin. Se o zero absoluto corresponde a menos 273 graus Celsius, quanto vale esse valor na escala Fahrenheit? Bom, vamos entender primeiro de onde veio essas conversões, né? Essa escala de conversão. Vou montar bem rapidinho, só para ficar mais fácil. É, escala Celsius, Kelvin, Fahrenheit. Pegaram água nas 3 escalas e encontrar o ponto de fusão e de ebulição. Com isso é interessante que você consegue perceber que pode construir uma escala também, sabendo o ponto de fusão e de ebulição. Vamos lá então. Na escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin, tá? Nós encontramos o ponto de fusão, ou seja, em que ponto de fusão, quando ela deixa de ser líquido e passa a ser sólido, e o ponto de ebulição, quando ela deixa de ser líquido, passa a ser gás, ok? Na escala Celsius, a água congela a 0 graus e ela ferve a 100 graus. Na escala Fahrenheit, ela congela a 32 e ela ferve a 212. E na escala Kelvin, ela congela a 273 e ela ferve a 373. Se caso seja necessário fazer uma conversão em uma nova escala, basta que você recorde desses valores, tá? E aí o que que fizeram? Encontraram um ponto em comum nessas 3 escalas, em comum entre eles, e fizeram a seguinte relação: esse ponto menos ponto de fusão, dividido pela temperatura de ebulição menos temperatura de fusão, certo? Esse ponto aqui, ó, eu vou chamar ele de Celsius, Fahrenheit e Kelvin, tá? E vamos montar isso. Escala Celsius, C menos 0, dividido, fusão menos ebulição, 100 menos 0. Na escala Fahrenheit, mesmo esquema. F, ponto que nós escolhemos, menos 32, dividido por 212, menos 32. E claro, isso na escala Kelvin. Kelvin, menos 273, ponto de fusão, dividido por ebulição menos fusão. 373 menos 273. Isso foi o que eles fizeram. Por quê? Porque independente da escala, eles sabem o mesmo ponto, o ponto de fusão e de ebulição da água, tá? Isso, como eu disse, mais uma vez, você pode fazer para qualquer escala que você tenha. Só que depois, simplificando, ficou o quê? C menos 0, C sobre 100 é igual a F menos 32 sobre 180, 212 menos 32, que é igual a Kelvin menos 273 sobre 100. Isso quer dizer que na escala Celsius nós temos uma variação de 100 partes. Na escala Fahrenheit, 180 partes, e na escala Kelvin, 100 partes, tá? Isso que nós fizemos aí. Para cada 1 grau Celsius, nós temos 1,8 graus Fahrenheit. Aqui, para simplificar, em todos os casos, foram simplificados os denominadores por 20, ficando então C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9, que é igual a K menos 273 sobre 5. E isso aqui, ó, é o que nós chamamos de fator de conversão. E é ele que nós utilizamos. Por quê? Porque existe uma equivalência entre eles. Existe uma equivalência entre eles, certo? E é isso que nós vamos trabalhar nessa questão aqui. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9, que é igual a Kelvin menos 273 sobre 5. Lembrando que no padrão do SI, a escala padrão é o Kelvin, certo? Mas antes, só vamos lembrar de alguns detalhes. O que é calor? O que é calor e o que é temperatura? Temperatura. Então, quando nós falarmos de calor, lembre-se que calor é uma forma de energia. Calor é uma forma de energia
em trânsito, que ele flui sempre de um corpo de maior temperatura para o de menor temperatura até atingir o equilíbrio térmico, até atingir a mesma temperatura. Para que isso acontecer, um corpo cede e outro recebe energia, cede ou recebe energia, calorias, tá? Lembrando que a unidade de medida no padrão do SI de energia é o joule, tá? E o que é temperatura? Temperatura é uma grandeza física que mede o grau de agitação das moléculas. Quanto as moléculas estão mais agitadas, maior será a temperatura, certo? Calor, energia, energia em trânsito, sempre do de maior temperatura de menor temperatura, até atingir equilíbrio térmico. E temperatura é uma grandeza física que mede o grau de agitação das moléculas. E o fato de saber do que é temperatura, nós devemos conhecer esse termo aqui, ó, zero absoluto. O que é o zero absoluto? O zero absoluto é, bom, temperatura, grandeza física que mede o grau de agitação das moléculas. Quanto mais agitadas, quanto mais excitadas as moléculas, maior será a nossa temperatura. Vai retirando o calor, vai diminuindo a temperatura, vai diminuindo a agitação das moléculas. O zero absoluto seria o quê? Seria o tal do zero Kelvin. Você vai diminuir a temperatura dessas moléculas até com que elas fiquem paradas. O zero absoluto seria a temperatura do zero Kelvin, em que as partículas estariam paradas, certo? Então, sempre que aparecer esse termo zero absoluto, relacione isso com o zero Kelvin, tá? Zero Kelvin. O Kelvin, ele não tem grau. Temos graus Celsius, graus Fahrenheit e o Kelvin apenas, tá? Tudo bem? Então já temos essas duas definições aí para auxiliar no nosso conceito inicial. Vamos às nossas respostas. Eu só vou explicar como faz, vou pedir que o senhor faça depois com calma, mas só para que fique claro todos os passos, né? Então, ele quer saber quanto é 36 graus Fahrenheit, graus Celsius em Fahrenheit e em Kelvin. Como eu quero primeiro em Fahrenheit, eu vou pegar o quê? O Celsius, que eu já tenho, e o Fahrenheit que eu quero fazer. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9, certo? E eu sei que a temperatura em graus Celsius é 36. 36 sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Olha que legal. Agora basta fazer uma regrinha de 3. Multiplica cruzado. Só que quando for multiplicar cruzado, não esqueça que o 5, ele multiplica o F e o menos 32, tá? Que é igual a 36 vezes 9. Aí aqui eu vou pedir que o senhor conclua esse desenvolvimento, tá? Faz a distributiva, isola o F e encontra essa temperatura em Fahrenheit, certo? Graus Fahrenheit. Bom, para a escala Kelvin se torna mais fácil. Se torna mais fácil por quê? Porque eu quero de graus Celsius para Kelvin, de graus Celsius para Kelvin. Então eu vou pegar aquela que eu tenho graus Celsius e que eu tenho Kelvin. C sobre 5 é igual a Kelvin menos 273, também sobre 5. Como tem uma igualdade aqui, os denominadores são iguais, você já pode cortar os denominadores, certo? Então, ficará o quê? Ficará que a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273. Então, como nós já temos o valor da temperatura em Celsius, 36, basta substituir que nós encontramos a temperatura em Kelvin. Beleza? Show de bola? Tranquilo? E por fim, nós temos aí o zero absoluto. Se o zero absoluto corresponde a menos 273 graus Celsius, então está aqui, ó, 273 é igual a 0 graus Celsius, descendo 273, chegando no zero Kelvin, chegaremos no menos 273 graus Celsius, tá? Tanto faz, se você quer trabalhar com 0 Kelvin ou menos 273 graus Celsius. E isso nós vamos ter que transformar para Fahrenheit, tá? Como nós queremos de Celsius para Fahrenheit, já está aqui, ó. Já temos pronto, tá? Qual a temperatura em graus Celsius? Menos 273 dividido por 5 é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Multiplica cruzado, mesmo processo que nós fizemos aqui, não cuidar com o processo da distributiva. Tranquilo? Surgiu dúvidas? Manda que eu tento te ajudar, tento auxiliar na sua dúvida pontualmente. Próximo exercício aqui, ele trabalha com dilatação. O que vem a ser a dilatação?
Como nós sabemos que temperatura é uma grandeza física que mede o grau de agitação das moléculas, quanto mais agitadas as moléculas estão, mais espaço elas vão precisar. Então, porque elas têm energia cinética ali, elas têm movimento, elas precisam ocupar uma região maior. E com isso ocorre a dilatação. Como processo de aumento de temperatura, aumenta-se a agitação, elas ocupam uma área maior, uma região maior, tá? E aí, no caso da dilatação dos sólidos, nós podemos ter três situações: dilatação linear, superficial e volumétrica, tá? Aqui nós já podemos perceber o quê? Que é uma barra de alumínio com três dimensões. Se ela tem três dimensões, ela é uma dilatação volumétrica. Mas antes, vamos entender aqui, ó, linear. Dilatação linear. Nós pegamos um fio, esse fio ele tem um comprimento inicial, larga, do inglês, tá? Por isso do L, ou do linear, linear inicial. Quando incide uma fonte de calor sobre este fio, ocorrerá o que aqui, ó? Uma variação no nosso comprimento. Essa variação que nós temos no comprimento é o que nós chamamos de dilatação linear. Para eu saber, como o quanto variou o comprimento, quanto ele dilatou, a variação do comprimento, eu preciso saber o quê? Qual é o comprimento inicial dele, certo? Eu preciso de saber o coeficiente de dilatação linear dele, certo? Esse coeficiente linear está relacionado com do que ele é feito. Cada material ele dilata de uma forma diferente. E claro, precisamos saber também a variação de temperatura, ok? Quanto maior a temperatura, maior a dilatação. Se a temperatura diminui, ocorre uma compreensão térmica. Beleza? Agora vamos falar da dilatação linear, superficial. Superficial, nós estamos trabalhando com uma superfície, nós estamos trabalhando com duas dimensões. Uma placa, por exemplo. E nessa placa, ela tem duas dimensões. Se eu pegar ela um quadrado, nós temos lado vezes lado. E lado vezes lado, nós temos uma área. Tá? O que, que ocorre? Quando nós incidimos isso dentro de uma fonte de calor, ocorrerá uma variação na sua área. A sua área aumenta. E o que é legal? Ela sempre vai aumentar para fora, certo? Nós teremos uma variação da nossa superfície, certo? E essa variação dessa superfície, para eu saber o quanto aumentou a minha área, eu preciso de saber qual é a minha área inicial, eu preciso de saber do beta. O que, que é o beta? O beta é o que nós chamamos de coeficiente de dilatação superficial. O beta, o coeficiente de dilatação superficial, como é de duas dimensões, ele é duas vezes o coeficiente linear. Aí você tem que ler o enunciado para saber se ele está passando linear ou superficial. E por último, a variação de temperatura, certo? Um outro detalhe muito interessante é, bom, fazendo isso de dilatação, nós encontramos o quanto variou. E se eu precisar saber qual é a área final? Então, a área final é igual à área inicial mais a variação da área, o quanto ela dilatou. E isso serve também para o linear, isso serve também para o volumétrico. Só questão de curiosidade, ó, se nós temos uma chapa com um buraco no meio, certo? E nós colocamos ela em um forno, a sua temperatura aumenta e as dimensões desse buraco, ele tende a aumentar, certo? Isso daí também é questãozinha de prova que geralmente cai, tá? E é um processo utilizado, é muito comum usar. Se você tem uma porca, um parafuso, que ninguém consegue tirar, é só você incidir uma fonte de calor na porca que ela vai dilatar. E aí você consegue tirar ela do parafuso. Beleza? E por último, nós temos aí a dilatação volumétrica. Volumétrica. A dilatação volumétrica está relacionada com quem? Com o volume. Três dimensões, né? Três dimensões. Mesmo processo. Se eu tenho um volume inicial, se eu incidir esse bloco, em uma fonte de calor, as moléculas ficarão agitadas, elas tendem a ocupar uma área maior, um volume maior aqui. Entendeu? Então nós vamos ter uma variação do volume. E essa variação do volume, eu preciso saber do quê? Qual é o volume inicial? O nosso gama. O que é o gama? O gama, ele é o coeficiente de dilatação volumétrico, quando nós trabalhamos com volume.
tá? E se ele me passa, se o enunciado me passa o linear, o volumétrico são 3 dimensões, o coeficiente da dilatação volumétrico, ele é 3 vezes o linear, certo? Então, com isso aqui, ó, nós podemos calcular os processos de dilatação linear, superficial e volumétrico dos sólidos. No caso dos líquidos, o que é interessante saber? Características do líquido. Qual a principal característica de um líquido? Ele não tem formato próprio. Ele vai adquirir o formato de um recipiente. Então, se eu preciso aquecer leite, por exemplo, eu coloco ele dentro de um recipiente, ele tem o mesmo formato do recipiente, tá? Então, vamos tentar representar aqui. Então, tem um recipiente, e esse recipiente, ele vai estar cheio, cheio. Se ele está cheio de um líquido, o volume inicial que eu tenho do líquido é o mesmo volume do recipiente, o mesmo volume do recipiente, tá? Só que o líquido, ele dilata mais do que o recipiente, tá? Então, claro, você vai trabalhar... Opa, faltou aqui, ó, faltou a variação de temperatura, né? Me perdoe. Volume inicial, coeficiente volumétrico e nós temos a variação do volume. No caso do líquido, o líquido vai dilatar mais do que o recipiente. E aí, o que vai acontecer com esse líquido? Ele vai vazar, tá? Vai vazar. Isso nós podemos descobrir através de que forma? Da dilatação volumétrica. Só que existe o que nós chamamos de dilatação real. O que é a dilatação real? A dilatação real é essa dilatação que tem aqui, o quanto extravasou, chamado de dilatação aparente, mais a dilatação do recipiente. Tá? Porque o recipiente dilata, o líquido que está dentro vai ocupar esse volume e vai vazando um pouquinho mais, tá? Então, isso ocorre na dilatação dos líquidos. O quanto o recipiente dilatou, porque o líquido dilatou, mais o quanto vazou deste recipiente, certo? Fique tranquilo, caso tenha dúvidas, estou à disposição para ajudar, tá? Deixa eu apagar aqui, vamos direto para o nosso exercício agora. E claro, lembrando, se tiver alguma dúvida, manda que eu tento te auxiliar aí também. Bom, uma barra de alumínio de dimensões 3 por 10 por 20, vamos colocar aqui 10 por 20, 10 por 20 por 3. Não ficou muito proporcional, mas só para mostrar. Então, nós temos uma barra, e nós conseguimos identificar que nós temos aqui 3 dimensões. Então, nós temos um volume inicial. E o volume inicial vai ser igual a quem? 20 vezes 10 vezes 3. Com isso, nós teremos o volume inicial em centímetros cúbicos. 20 vezes 10, 30. 30 vezes 20, 600. 600 centímetros cúbicos. Com uma deixa eu apagar isso aqui, vou colocar ele aqui embaixo. Beta o nosso beta é igual a 2 vezes o linear e o volumétrico é 3 vezes o linear. Bom, temos uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. É colocada em uma estufa cúbica de dimensões 30 por 30 por 30. Ó, já tem uma dimensão muito maior. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 2.700. 2.700 ou 27 mil centímetros cúbicos? Já vamos descobrir. Se a barra é isotrópica e o coeficiente volumétrico do alumínio corresponde coeficiente, veja, ele já colocou coeficiente volumétrico. Se ele está colocando coeficiente volumétrico, já substituo direto na variação do volume. O gama vale 66 vezes 10 a menos 6, graus Celsius a menos 1. O grau Celsius a menos 1 é apenas unidade de medida, tá? Qual será a maior temperatura que poderá ser colocada na estufa, de modo que o alumínio alcance a extremidade do forno? Considere que as faces da peça serão planas, ou seja, a barra não ficará inclinada no interior do forno. O alumínio funde a 660 graus. O alumínio funde a 660 graus. Ele fundirá primeiro ou irá encostar nas paredes do forno primeiro? Tá? Então, percebam, qual é o nosso volume que ele pode chegar, o volume final? Nós temos aqui 30 vezes 30 vezes 30. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Ele pode chegar até 27 mil centímetros cúbicos. Ele tem um volume inicial de 600 centímetros cúbicos. Então, o que nós podemos identificar? Se eu tenho 27 mil e ele
tem inicialmente 600 centímetros cúbicos, nós podemos encontrar a variação do volume. Qual é essa variação? Vai variar quanto? De 600 até 27.000 centímetros cúbicos, ele pode variar 26.400 centímetros cúbicos. Aí, o que que o senhor pode fazer a partir disso? Se você já sabe quanto ele tem que variar, você já tem quanto ele vai variar, você já tem o volume inicial, você já tem o coeficiente, você precisa saber do quê? A variação de temperatura. Lembrando que variação de temperatura é o quê? Temperatura final menos temperatura inicial. A pergunta seria essa aqui, ó. Qual é o valor da temperatura final para que o volume atinja 27.000, ou seja, para que varie 26.400 centímetros cúbicos. Bom, nós podemos já imaginar que seja uma temperatura muito, muito, muito grande. Uma outra possibilidade é, nós temos o volume inicial, nós temos a temperatura inicial, nós temos o coeficiente, podemos pegar essa temperatura de 660 graus final e encontrar quanto vai variar o nosso volume. Se a variação do volume, ou seja, se a dilatação dele for menor do que os 26.400, nós já podemos afirmar que ele vai fundir, certo? Beleza? Mais uma vez, ficou com dúvidas? Manda que eu vou te auxiliando. Próximo exercício, agora nós entramos nos conceitos de calorimetria, nos conceitos de calor específico, de capacidade térmica e assim por diante. Vamos lá, eu vou ler o enunciado e já entro na parte teórica para concluir o nosso exercício. Vejamos um exercício. Deseja-se aquecer 100 gramas de água, da temperatura ambiente para a temperatura de 96 graus Celsius, para fazer um chá. Sabendo que o calor específico da água vale 1 caloria por grama grau Celsius, calcule a quantidade de calor em calorias necessárias para aquecer esta proporção de água. Certo? Então, o primeiro exercício é esse. O que nós precisamos saber antes? O que é calor específico, o que é capacidade térmica e como nós mensuramos calor. Então vamos lá, primeiro passo, capacidade térmica, representado pelo Czão. É a quantidade de calor necessária para variar a temperatura de um corpo, tá? A capacidade térmica. Isso daqui, vamos colocar aqui, capacidade térmica, certo? A quantidade de calor necessária para variar a temperatura. Um exemplo rápido, areia da praia e o mar. 7 horas da manhã, a areia está gelada, o mar também. A areia está fria, né? O mar também. Da 11 horas da manhã, a areia está pelando e a água está começando a esquentar. 6 horas da tarde, a areia já começa a esfriar muito rápido e a água está quente ainda. Lá pelas 9 horas da noite, a areia já está extremamente gelada e a água do mar está começando a esfriar. Por quê? A areia, ela tem uma baixa capacidade térmica. Qualquer calor, o mínimo de calor necessário ali, faz com que muda a temperatura. O mínimo de calor variando faz com que ele tenha essa variação de temperatura. Isso é a capacidade térmica. A quantidade de calor para variar a temperatura. E a areia tem uma capacidade térmica muito baixa. Varia um pouquinho a temperatura, nós temos uma variação de calor aí, certo? Unidade de medida. No padrão usual, capacidade térmica, quantidade de calor está em calorias e a temperatura em graus Celsius. Isso de forma usual, que é muito utilizado. No padrão do SI, calor é uma forma de energia, Joule, e a temperatura em Kelvin, certo? O que é o calor específico? O calor específico nada mais é do que a capacidade térmica por unidade de massa. Capacidade térmica por unidade de massa. Isso é o nosso famoso calor específico, tá? E como o nome já diz, ele é específico. Cada material possui o seu calor específico. Unidade de medida do calor específico de forma usual. Capacidade térmica, caloria por grau Celsius e a massa em grama.
Então, vai ficar caloria por grama grau Celsius, de forma usual. No padrão do SI, a unidade de medida do calor específico seria o quê? Calorias Joule por Kelvin e a massa em quilo, Joule por quilo Kelvin, certo? Sabemos o que é capacidade térmica, sabemos o que é calor específico, nós podemos agora encontrar a quantidade de calor, tá? Por quê? Vamos organizar aqui, ó. Se eu pego a quantidade de calor, trago para cá, capacidade térmica é igual à quantidade de calor para variar a temperatura, logo, a quantidade de calor é igual à capacidade térmica vezes a variação de temperatura. E capacidade térmica, o Czão, se eu mando a massa que está dividindo para lá multiplicando, vai ficar o quê? A capacidade térmica, está aqui, né? Quantidade de calor é igual. Capacidade térmica, massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Isso aqui é a forma que nós utilizamos para calcular a quantidade de calor que um corpo cede ou recebe, tá? Lembrando, calorias, quantidade de calor de forma usual em calorias e no padrão do SI, calor em joule. Uma caloria equivale a 4,18 joules para fazer a conversão, tá? Uma caloria, geralmente o pessoal arredonda para 4,2 joules, tá? Essa é a famosa fórmula do Kimacete. Quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Voltando ao nosso enunciado, deseja-se aquecer massa 100 gramas de água, então vamos colocar aqui 100 gramas de água. Eu preciso saber disso por quê? Porque geralmente o enunciado passa, mas ele pode não passar. Sabendo que o calor específico da água vale, esse é um valor que geralmente o enunciado não passa, por ser água, é aquele valor que você precisa conhecer. Calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius, tá? E a água da temperatura ambiente para a temperatura final de 96 graus Celsius. Qual é o nosso X da questão aqui? Ele colocou só o seguinte, temperatura ambiente. Qual é a minha temperatura ambiente? Eu não sei qual a sua região. Esse fato de colocar temperatura ambiente, isso vai depender muito da região. Vamos adotar aqui, eu vou adotar aqui que a temperatura ambiente seja de 25 graus Celsius. Se eu quero saber a quantidade de calor necessária para aquecer essa porção de água, o que eu preciso saber? Que a quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Vejam que todas as unidades respeitam o mesmo padrão. Massa, grama, grama, grau Celsius, grau Celsius, grau Celsius, e a caloria e a quantidade de calor será em calorias. Então, a quantidade de calor será massa, 100, vezes calor específico, 1, vezes, abre parênteses, variação de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. Beleza? E com isso nós encontraremos a quantidade de calor em calorias. Show? Surgiu dúvidas? Manda para cá que eu vou te auxiliando. Depois, usando a quantidade de calor do exercício anterior, e sabendo que uma caloria é 4,18 joules, qual a quantidade de calor em joule necessária para o aquecimento da água? Você encontrou um valor aqui, não sei qual é, nós precisamos fazer, é fácil porque é uma multiplicação por 100, mas eu vou deixar que o senhor faça. Nós precisamos transformar este valor em joule. Então, vamos só fazer uma regrinha de 3. Uma caloria equivale a 4,18 joules. O valor que nós encontramos aqui, equivale a quantos joules? Tá? Então, essa resposta que está aqui, entra aqui e nós fazemos uma multiplicação cruzada, tá? Porque nós teremos a resposta agora em joules. Beleza? Então, temos aí definição de calor específico, capacidade térmica e a quantidade de calor, o famoso Kimacete. Tá? Existe uma outra situação que é o famoso condição de equilíbrio térmico. Tá? O que eu quero dizer com isso? Já vou aproveitar que eu estou falando aqui, já vou explicar também. Se eu tenho um corpo A e eu tenho um corpo B, certo? Se o corpo A cede
para o corpo B, se ele ceder 1.000 calorias, ele está perdendo calorias. 1.000 calorias, ele perdeu 1.000 calorias. Quantas calorias o corpo B recebeu? O corpo B recebeu 1.000 calorias. O que eu quero dizer com isso? Que a quantidade que o corpo A cede mais a quantidade de calor que o corpo B recebe é igual a zero. Ah, professor, se eu tiver mais um corpo independente, a quantidade de calor que um corpo cede é exatamente igual ao que o outro corpo recebe. E aí nos nossos enunciados geralmente aparece xícara, café, leite, assim por diante. E nesses casos, nós estamos desconsiderando também a quantidade de calor, a troca de calor com o meio ambiente, tá? Só lembrando aqui, ó, quantidade de calor de A, massa de A vezes calor específico de A vezes a variação da temperatura de A, mais massa de B vezes calor específico de B vezes a variação de temperatura de B. Tudo isso é igual a zero, tá? Lembrando que A cedeu calorias, então ele perdeu 1.000 calorias. Professor, como que vai ficar negativo? Vai ficar negativo aqui, ó, na sua temperatura. A temperatura final, ela é menor do que a temperatura inicial. Por isso que vai dar um valor negativo. Por isso que ele perdeu 1.000 calorias. Beleza? Dúvidas? Manda que eu tento te auxiliar. Bom, aqui nós temos um outro processo que ele é chamado de curva de aquecimento. Existe o que nós chamamos de calor sensível e calor latente. O que é o calor sensível? É o calor que nós temos que ocorre a variação de temperatura, mas não muda o estado físico da matéria. Já o ponto de calor latente é o exato ponto em que ocorre a mudança do estado físico da matéria. Vamos ver. Ó, exemplo básico, o exemplo mais objetivo que eu posso dar. Gelo. Gelo. Gelo nós sabemos que é água, né? Então aqui eu vou representar o seguinte, as calorias, a quantidade de calor, e aqui eu vou colocar a temperatura, tá? Então vamos considerar que o gelo está no freezer, uma temperatura de menos 10 graus Celsius, ponto zero, e aqui nós temos o nosso ponto de ebulição da água. Vamos pegar aqui, vamos representar isso. O que acontece com o gelo quando eu tiro ele do freezer e coloco em cima da mesa, em cima de uma bancada? Ele vai ele vai fazer o seguinte, ele vai trocar calor com o meio. O meio vai ceder calorias para o gelo. O meio vai ceder calorias, ele vai recebendo calorias e a sua temperatura com isso vai aumentando. Perceba, ó, recebeu calorias e aumentou a temperatura, até chegar no 0 graus Celsius. O 0 graus Celsius é o ponto de fusão, em que ele deixa de ser um sólido e ele passa a ser um líquido. Só que o ponto de calor latente, o que vai acontecer? Ele vai parar no intervalo de tempo, ele vai parar de variar a temperatura e ele vai receber apenas calorias. Esse ponto que nós temos aqui, ó, é o ponto de calor latente. Porque depois que ele recebeu calorias, ele volta a subir a temperatura, recebendo calorias, subindo a temperatura, até chegar novamente nos 100 graus Celsius, ponto de ebulição. Nós temos mais um ponto de calor latente, em que ele para de variar a temperatura e recebe apenas calorias, tá? Que eu quero mostrar aqui, ó. Variação de temperatura, calor sensível. Quando ocorre a mudança no estado físico da matéria, esses dois pontos aqui, nós temos o ponto de calor latente. O ponto de calor latente, certo? O ponto de calor latente é esse ponto em que ocorre a mudança da matéria, o estado físico da matéria, tá? Uma forma de lembrar do calor latente, ó, Q é igual a M vezes L, que mole, que mole. Então, o ponto de calor latente é igual a quem? A quantidade de calor necessária. Então, ele tinha uma caloria inicial e ele tem a caloria final. Então, o quanto de calorias ele precisou vezes vezes não, né? Tá multiplicando, vai dividindo por massa. Então, assim nós conseguimos encontrar o calor latente de fusão ou de qualquer ponto. Tá? E aí aqui diz o seguinte, ó, nós temos as unidades de medida também. Calor latente, calor, joule, assim por diante, né? Ó,
Aqui, quantidade de calor, calorias, massa em gramas. Já me passou qual é a quantidade de calor latente. O calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama. Ou seja, 80 calorias devem ser cedidas por grama de gelo para que ele derreta. Assim, qual a quantidade de calor necessária para transformar 10 gramas de gelo a 0 graus Celsius em 10 gramas de água também a 0 graus Celsius? Então, nós já temos a quantidade de calor. Nós queremos saber o quê? A quantidade de calor, já temos o calor latente, tá? Podemos jogar direto aqui, ó, no que mole. Massa, qual é a massa d'água que nós temos? A massa da água é de 10 gramas. Qual é o nosso ponto de calor latente aqui? Ponto de calor latente de fusão, 80. Então, a partir disso, nós encontramos a quantidade de calor necessária para que esse processo ocorra. Certo? Análogo a ele, nós temos o próximo exercício aqui. Calor latente, isso aqui agora é de vaporização da água, é 540 calorias por grama. Assim, a quantidade de calor necessária para elevar 1 grama de água é 540 calorias. Desse modo, qual a quantidade de calor necessária para evaporar 100 gramas de água a 100 gramas? Então, nós estamos aqui, ó, nesse ponto aqui de vaporização. Mesmo esquema, ele quer saber da quantidade de calor, nós já temos a massa, 100 gramas de massa, e nós já temos o valor do calor latente de fusão, 540. Certo? Tranquilo? Beleza. Eu coloquei anteriormente o processo da xícara e a quantidade de calor total, né? Que eu expliquei que a quantidade de calor de A mais a quantidade de calor de B é igual a zero. Isso serve tanto para o calor sensível como para o calor latente. Se você tem a pedra de gelo, por exemplo, aqui, e você quer transformar ele até 70 graus Celsius, por exemplo, então você tem a troca de calor com o meio, mas o ponto de calor latente, ele tem que entrar aqui também, tá? Ele entra aqui também, porque é uma quantidade de calor, mais a quantidade de calor sensível que nós temos do zero até essa temperatura. Beleza? Dúvidas? Já sabe, né? Manda uma tutoria bem específica. Professor, eu não entendi tal ponto, tal ponto, tal ponto, que eu vou tentar te auxiliar. Bom, qual a quantidade de calor necessária para condensar 50 gramas de água em água líquida a 100 graus Celsius? Considerar que o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Mesmo esquema, nós já temos os dados do exercício anterior. Eu acredito que nós conseguimos fazer essa daqui. Deixo por conta do senhor e caso tenha dúvidas, manda para cá. Bom, outros exemplos de isolantes térmicos são os calorímetros. Olha que legal. Sabe o que é um calorímetro? O calorímetro ele é um recipiente hermeticamente isolado, então ele vai ter isopor em volta dele, em volta de um copo de alumínio, com uma tampa. E ali nós podemos colocar um termômetro para mensurar a temperatura interna, e geralmente ele tem uma resistência interna. Para quê? Para que a gente ceda calorias, porque nós temos uma resistência que vai dissipar calor ali, tá? Isso seria um calorímetro. Inclusive no seu LPI de física será disponibilizado para vocês também. Garrafas térmicas, que são equipamentos também fantástico, que nas garrafas térmicas nós podemos identificar ali a irradiação, a condução e a convecção térmica, tá? Ela é feita de tal forma, então já peço para o senhor que o senhor pesquise a respeito, na verdade essa pesquisa, como funciona a garrafa térmica. Então, no primeiro passo, nós temos que definir o que é convecção, convecção e irradiação. Eu vou comentar com o senhor aqui já, para ficar mais fácil. Antes, roupas e cobertores. Roupas e cobertores, o pessoal tem muita dificuldade em compreender. Vou colocar numa blusa mais grossa porque ela é mais quente. Não, a blusa ela não te cede calorias. A blusa ela vai impedir que você ceda calorias para o meio externo. Esse é o problema que nós temos ali, tá? A blusa ela vai impedir que você troque calorias, assim como os cobertores. No caso da garrafa térmica e no material também, é disponibilizado para vocês 3 processos de troca de calor: condução, convecção e radiação. A condução térmica é um simples processo de pegar um corpo, eu vou incidir uma fonte de calor aqui na ponta, é um metal, então ele é constituído de partículas, de moléculas. Eu vou incidir uma fonte de calor aqui na pontinha dele. O que vai acontecer?
essa ponta ela vai ficar as moléculas que eu tenho aqui nessa fonte de calor ficarão excitadas. Elas ficarão excitadas e elas vão contaminando as demais. E essa excitação vai sendo transmitida por condução para as demais. E aí o que que acontece? Essa fonte de calor faz com que todas as moléculas vão ficando carregadas e excitadas, fazendo com que o calor seja conduzido por esta barra aqui, certo? Esse é o processo de troca de calor por condução. Por isso que e o que que é legal, para que ocorra esse processo de troca de calor por condução, precisamos de um meio material. Precisamos de um meio material, porque se nós não tivermos este meio material, não temos esse processo de troca por condução, certo? Por isso que nós podemos identificar que a garrafa térmica, ela tem algumas características, ela tem plástico em volta e ela tem vácuo no meio. Se ela tem o vácuo no meio, o calor não se propaga nesse vácuo, então, opa, já é algo interessante. Depois, nós temos o ar também, né, o ar, porque essa garrafa ela é fechada, colocamos o quente ali e fechamos a garrafa. Por quê? Porque nós temos o processo de troca de calor também por convecção. Por convecção, são vários exemplos que nós podemos utilizar. O mais legal é o ar-condicionado. O ar-condicionado está em cima, ele solta o ar mais denso desce, se misturando com o ar frio até atingir o equilíbrio térmico, certo? Quando nós colocamos uma água para esquentar no fogão, coloca-se numa panela, a fonte de calor incide na panela e ela transfere para o líquido. A água que está embaixo, ela esquenta mais do que a água que está em cima. Então o que que vai acontecer? A água quente sobe, a água fria desce, a água quente sobe, a água fria desce. E esse é o processo da convecção. E também precisamos de ter um meio material aí para que isso ocorra, tá? E por último, nós temos o processo da irradiação. Esse é o mais simples. Eu gosto de aplicar todos esses no churrasco, né? Aí fica a seu critério. E no caso da convecção, da irradiação, nós podemos identificar o Sol. O Sol é a nossa fonte de calor natural. É uma fonte de calor à distância, tá? Um exemplo básico da irradiação do Sol. E o legal, a irradiação, ela se propaga no vácuo, tá? Por isso que você vai olhar para aquela garrafa térmica, ela tem a tampa, para evitar a troca de calor com o meio externo. Ela tem uma parede interior espelhada. Por quê? Devido ao nosso processo da irradiação, tá? Por isso que nós temos toda aquela estrutura, todo aquele formato da garrafa térmica. Beleza? Deixa eu ver se eu coloquei mais um. Ah, temos mais um aqui ainda, que é o nosso conceito do trabalho termodinâmico, tá? É uma sequência didática. Se conseguiu entender até aqui, bem tranquilinho. Mas pesquise, por gentileza, como funciona os processos de troca de calor e principalmente sobre a garrafa térmica aí, ok? Sobre o trabalho realizado, determine o trabalho realizado sobre um gás confinado em um cilindro com um êmbolo que está forçando o sistema a uma pressão constante de 50 kPa. Opa! O volume inicial do gás era 2 centímetros cúbicos e passou para um volume final de 1 centímetro cúbico. O meu volume diminuiu. O trabalho é positivo ou negativo? O que que nós precisamos lembrar? Qual é a nossa relação do trabalho termodinâmico? Pressão vezes variação de volume. Por quê? E o interessante é saber identificar os termos. O trabalho é realizado sobre um gás. Mas esse trabalho poderia ser realizado pelo gás? Sim, poderia, tá? Então seria mais ou menos isso daqui, ó. Seria um recipiente. Nesse recipiente vamos colocar um êmbolo aqui, tá? E aqui vamos colocar que nós temos o gás aqui. Então aqui vamos colocar que essa região é aberta, né? E aqui nós temos um gás aqui dentro, certo? Esse gás vai exercer uma força, né? Vai exercer uma força aqui em uma região. E aí vai acontecer o quê? Se esse gás se incidirmos sobre ele uma fonte de calor, uma vela aqui, uma chama de uma vela, esse gás ele vai ficar aquecido. Ele vai ficar aquecido, tá? E como esse gás vai ficar aquecido, o que que vai acontecer?
o gás ele vai ficar excitado e ele vai ocupar um volume maior. Então ele vai ter que fazer o quê? Vai exercer uma pressão nessa área deste êmbolo. Ele vai exercer uma pressão na área deste êmbolo. Só que quando ele exerce a pressão na área deste êmbolo, este êmbolo vai ser deslocado vindo para cá. Ou seja, tem uma área que vai aplicar a pressão e essa área vai gerar uma altura. A área da base vezes a altura, nós temos um volume, tá? Só que nesse caso que eu citei, a pressão é realizada pelo gás. Tá? O gás interior, ele será excitado por essa fonte externa aqui. Pode acontecer o inverso. O trabalho pode ser realizado sobre o gás. Quando o trabalho é realizado pelo gás, é um trabalho positivo, tá? Porque nós teremos uma variação positiva do nosso volume, ele vai expandir. Quando o trabalho é realizado sobre o gás, esse gás vai comprimir. O nosso volume tende a diminuir. Com isso, nós já temos uma resposta aqui. O trabalho é positivo ou negativo? Ele é negativo, certo? Então, vamos lá. Lembrando que trabalho, nós podemos trabalhar com ele no SI em Joule. Trabalho, energia, capacidade de realizar trabalho. Trabalho, força vezes deslocamento. Tá? Já simplifiquei o máximo aqui, pressão vezes variação de volume, tá? Bom, determine o trabalho realizado sobre um gás, em um cilindro, com o êmbolo que está forçando o sistema a pressão constante de 50 kPa. Então, o trabalho é igual a pressão 50.000 Pascal. Pascal é a unidade de medida de pressão no SI, vezes variação de volume. Quanto variou o volume? Variação do volume, volume final menos volume inicial. Variação do volume é volume final. Volume final, ele tinha 2, passou a 1. 1 menos 2 menos 1 centímetro cúbico, tá? Só que nós temos um outro detalhe aqui, tá? Variação do volume, menos 1 centímetro cúbico, só que cada centímetro cúbico equivale a 1 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos, tá? Então, organizando aqui para ficar mais fácil, 50 em notação científica, 5 vezes 10 elevado à quarta. Então, o trabalho será 5 vezes 10 à quarta, vezes menos 1 vezes 10 a menos 6. Sim, o trabalho será negativo. Aí eu peço que o senhor conclua esse nosso enunciado. Lembrando que trabalho e energia são grandezas escalares, certo? Bom, eu espero que o senhor tenha conseguido compreender até aqui todas as dúvidas, que a minha explicação tenha sido clara e, mais uma vez, se ficou dúvidas, por gentileza, manda uma tutoria que assim eu consigo auxiliar e entender qual é a sua dúvida e de que forma eu consigo te auxiliar, certo? Então, bons estudos, um forte abraço e até mais.